Capítulo 95 Grandeza, a capital de Luminus. Aya. A viagem com Yoda correu tudo bem. Após as várias horas de voo já estávamos enxergando o início da majestosa cidade do meu pai. O castelo dele, diferente do meu, ficava bem no fundo da imensa cidade. Ruas movimentadas, sempre lotadas de pessoas, mercadores e servos adoradores do deus Andrium que distribuíam pequenas estatuetas e davam aulas sobre o maior deus da história. A cidade era linda de se ver, rica, poderosa. As pessoas dessa região tinham extrema devotação a Andrium e meu pai fazia questão de ajudar todos na cidade, cuidando muito bem de cada cidadão. Era um sonho para qualquer um poder se mudar e morar na capital. Os campos de plantações em volta da cidade eram vastos e se estendiam muito além do que a visão poderia alcançar. Havia rios e córregos mantendo as terras sempre molhadas, terra essas, que eram grandemente abençoadas pelos deuses. Tudo que se fazia nela dava frutos, os rios sempre cheios de peixe e de vida. Os tenebres tentaram por várias vezes atear os campos com fogo. Por alguma razão nunca funcionou, o fogo simplesmente não se espalhava. Aqui a proteção dos deuses e de Andrium para com toda a cidade do meu pai era mais que clara, era absoluta. Yoda foi descendo cada vez mais à medida que se aproximava da frente do castelo onde pretendia pousar. Havia servos de pé enfileirados na frente do castelo de um lado a outro do piso de pedra, já prontos esperando eu e Yoda. Passamos próximos por algumas lindas casas altas de até 4 andares, cruzamos também por cima de uma ponte de madeira que se estendia acima de um rio que corria atravessando a cidade. Descemos devagar e pousamos. Yoda evitou fazer qualquer alvoroço com as asas por causa dos servos que estavam nos esperando próximos, eram pessoas normais. Despedi-me de Yoda, eu ia passar alguns dias aqui, quando fosse o momento o chamaria de volta, disse isso com a palma da mão direita acariciando seu focinho. Depois me virei para a entrada e Yoda partiu voando. Alguns servos se aproximaram e logo ofereceram seus serviços, mantinham sempre as cabeças baixas em forma de respeito a nós. Todos eles usavam vestimentas amarelas, panos finos e bem limpos, e nos pés sandálias de madeira comum. Eram homens e mulheres com idade de 18 até 30 anos. Eu agradeci educadamente a todos e disse que me virava. Perguntei somente onde encontrar meu pai. Eles me explicaram que ele se encontrava na varanda de seu quarto, cuidado dos pássaros. Antes de entrar vi as torres altas que cercavam o castelo. Em cada uma delas havia pelo menos 2 titãs vestidos de brancos que lembravam o grupo dos iluminados. Eles estavam me olhando, provavelmente curiosos sobre minha visita. Sem demora entrei no castelo. Eu tinha saudades daqui, foi aqui que cresci e vivi minha infância sem preocupações. Por dentro o castelo era bem chamativo, mas de uma maneira humilde. As paredes e o teto eram pintados de um branco bem claro, o chão era de azulejo quadrado prateado, não tinha tapetes. Minha mãe odiava qualquer tipo de pano que pudesse acumular pó, embora estivesse sempre bem varrido e limpo. Titãs formados de nível campeão acima percorriam entrando e saindo do castelo, passavam por mim e me reverenciavam com educação, não falavam uma palavra. Aqui os titãs só poderiam interagir com uma princesa ou um príncipe se fosse algo importante ou se nós dessemos a primeira palavra. Meu pai não costumava fazer treinamentos no castelo nem procurava titãs novatos. Esse era trabalho para nós, os filhos. A única coisa que ele fazia era realizar os testes para as evoluções acima de campeão e treinar específicos titãs escolhidos a dedos, não era qualquer um. O lugar como sempre estava com os mesmos enormes quadros de paisagens postos ali e aqui pelas paredes.
As luzes acesas estavam diferentes de antes, agora estavam postas juntas nos anéis dourados penduradas no teto por finas correntes de metais claros, balançavam conforme o vento fluía das janelas abertas. Subi as várias escadas até chegar no sexto e último andar, onde meu pai costumava ficar. Avancei pelos corredores sendo reverenciada por outros diversos titãs de nível veterano e campeão que faziam patrulhas constantes. Finalmente cheguei no quarto do meu pai. Na porta 2 titãs de branco abriram espaço permitindo a minha entrada. Entrando no quarto espaçoso com uma cama de casal ao fundo, eu não encontrei nenhum deles de primeira vista. As grandes portas para a varanda estavam abertas. Passei pelo lado do guarda-roupas dos meus pais e avancei pelo corredor. Encontrei meu pai depois de virar no corredor para o lado direito, onde estava a varanda. Ele estava sentado numa poltrona marrom com alguns pássaros comendo em sua mão direita farelos de pães. Os pássaros eram lindos, coloridos e livres, espertos, olhavam rapidamente em volta e saltavam de um lado a outro. Eles tinham toda a confiança e amizade com meu pai. Por anos tentei me aproximar dos bichinhos, mas nunca foram com a minha cara, nem com a mamãe e com nenhuma outra pessoa. Pai! Chamei ele educadamente antes de me aproximar. Como ele estava com os pássaros, se eu chegasse perto voariam. Ele virou-se de lado me olhando com seus olhos verdes, sorriu tranquilamente. Eu já estava esperando sua chegada, disse ele fazendo um gesto com a mão esquerda livre, abanando a mão como se mandasse os pássaros irem. Todos os pássaros levantaram voo e partiram voando para a cidade. Meu pai se levantou da poltrona depositando os farelos de pão em uma vasilha de barro amarela, que estava em cima da barra de metal de proteção da varanda, uma barra com várias outras grades ligadas que cercavam a varanda ficando na altura um pouco acima da cintura. Vem aqui para o seu pai, chamou ele sorrindo e abrindo os braços. Me aproximei sorridente e o abracei. Meu pai e minha mãe receberam a benção depois de seus 50 anos. Minha mãe rejuvenesceu ficando com uma aparência parecida com a nossa, de uma mulher com seus 20 anos, já meu pai foi diferente, seus cabelos que eram escuros com alguns poucos fios brancos, ficaram totalmente brancos. Meu pai não rejuvenesceu, perdeu foi a cor do cabelo, parecendo não um homem mais velho e sim mais sábio. Mesmo para um titã de eternos 50 anos, meu pai tinha uma boa aparência e sempre andava muito bem arrumado. Para o povo ele era um exemplo de homem bom e digno. Que bom receber sua visita, filha, sua mãe vai ficar muito feliz, disse ele batendo as mãos gentilmente nas minhas costas. Depois me soltou, me segurou nos braços e encarou meu rosto vagarosamente. Você está linda como sempre, uma inspiração para qualquer homem do mundo, disse ele sorrindo. Eu sorri sem graça, me lembrando que Kiora não pensava assim. E onde está a mamãe? Perguntei. Ela foi para o Coliseu, está acontecendo outro torneio. Bem, você sabe, ela precisa estar perto para caso algum deles precise de seu auxílio, disse meu pai. Os titãs lutam uma batalha extremamente sanguinária para provar sua força, sua coragem, provando serem merecedores. São escolhidos por minha mãe para fazerem parte das defesas do castelo e da cidade. Os titãs são na maioria escolhidos através do Coliseu. Nenhum tem medo de morrer com a presença da rainha, isso porque a benção da minha mãe pode trazer um titã há pouco falecido de volta à vida. Claro que existe um limite de tempo, são alguns curtos minutos depois de sua morte. A alma não pode ficar muito tempo separada do corpo. Minha mãe é uma titã que tem uma das habilidades mais poderosas do nosso mundo. Mesmo se a cabeça for arrancada,
qualquer que seja a situação, se juntar os pedaços dos titãs ela consegue reviver. Falar do Coliseu me fez se lembrar de minha primeira disputa com meus irmãos, lá feita diante de um imenso público. Quando eu venci todos ficaram impressionados batendo palma, consegui derrotar cada um dos meus irmãos, com exceção de Iago que desistiu me entregando a vitória. Está tudo bem com a cidade? Perguntei me virando e apoiando uma das mãos na barra de metal. Cada vez melhor, o povo gosta de paz, Andrium é um Deus justo. Quando amado e respeitado ele traz prosperidade e uma verdadeira paz a todos, disse ele orgulhoso. Meu pai amava falar de Andrium, de sua grandeza e todo o seu poder. Geralmente ele falava de outros deuses também, mas Andrium é absoluto. Meu pai começou a falar de alguns titãs e algumas situações que ocorreram há algum tempo, soluções de alguns problemas de outras cidades, e até de sua expansão pelo território dos Tenebris. Meu pai era um homem bom com a família, tinha sua ideia formada em relação a tudo, e dificilmente cedia a qualquer ideia alheia mesmo sendo de sua própria família. Eu estava esperando o melhor momento para tocar no assunto de Kioran, talvez com a ajuda da minha mãe, eu poderia ter mais chances. Além disso, eu não pretendia deixar de falar do tratamento de Arus comigo.